O programa a seguir é livre para todos os públicos. Sejam bem-vindos a mais um programa Aliança com Você. E hoje nós estamos com um programa recheado de novidades. A primeira é que eu tô aqui no lugar de entrevistadora, no lugar da Carol. E a segunda novidade, quente para vocês, é que hoje eu estou com uma convidada muito especial. Uma convidada, uma mulher que tem assim um coração enorme e que tem mostrado para todo mundo que é possível sim viver os sonhos de Deus. Ela tem aceito esse desafio e tem trazido para nós todos uma programação, conteúdo no site de um conteúdo assim maravilhoso e super abençoador. Eu acho que eu já dei a dica certa para você e você já sabe de quem que eu tô falando. Hoje eu vou entrevistar a Carolina Padrão. Seja bem-vinda, Carol, ao seu programa. Muito obrigada, Bruno. É diferente, diferente, não é? Mas é uma honra poder contar para o pessoal que está em casa um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Carol, eu sei que Deus tem feito coisa grande na sua vida e você vai contar tudo para nós aqui hoje. Porque o pessoal que está em casa tem muita curiosidade de saber como é que começou essa revista, o que deu na sua cabeça, como é que você está, né, vivenciando essa história toda aqui junto com a TV, junto com milhares de pessoas que estão nos acompanhando aqui em Sete Lagoas e região, também no site, é muita gente querendo saber, e é por isso que esse tempo aqui, gente, é providencial, porque eu vou falar para ela tudo aquilo que você quer perguntar, então que Deus me ajude. Mas antes, eu queria te presentear, porque eu quero ser uma apresentadora assim, né, assim, diferente, quero agradar você. E assim, gente, eu tenho alguns CDs, que são CDs do meu devocional, Carol. Devocional Eu Decido Ser Feliz, que também tá de cara nova, depois do programa aqui com você, muita coisa mudou, gente, e é já que eu vou falar com você sobre isso, mas eu tenho o CD 21 dias para renovar a autoestima, eu tenho 35 dias, Carol, de oração pela vida do marido e vida sentimental das solteiras. Esse aqui fez muito sucesso. E eu tenho meu dia a dia com Jesus, que são mais ou menos 30 devocionais. Se você me acompanhar até o final, eu vou ter uma novidade para você com esses CDs aqui. Mas eu queria te presentear. Ai, que você possa ser muito abençoada e edificada através dessas meditações diárias que Deus colocou no meu coração para abençoar vidas. Gostou? Não, amei. Pois é, mas nós não vamos falar de devocional aqui não, nós vamos falar de você. Tá bom. Carol, vamos lá. Como que começou a aliança na sua vida? Assim, eu imagino que tem muitas coisas que você gostaria de falar, mas eu queria aquela assim, que foi a chave para destravar esse entendimento no seu coração de tipo assim, ó, minha filha, é isso mesmo que eu tenho para sua vida. O que é a aliança? Como que nasceu isso aí, esse projeto? Tá bom. Bom, a aliança nasceu no coração de Deus. E tá longe de ter nascido no meu, porque eu não queria. Eu não queria fazer uma revista. Eu tinha uma revista secular, que era uma revista conhecida aqui na cidade, que era a revista Hobby. Era uma revista legal, falava de moda, decoração. E eu tenho que ser sincera com você que tá em casa. Eu não queria fazer uma revista pra crente. Tem hora que crente é chato, né? Eu não queria fazer revista pra crente. Eu queria fazer minha revista de moda, de decoração, do jeito que era. Mas o Senhor começou a me cercar. Ele usou profetas, usou sonhos. Sabe quando você sente no seu coração que é para você fazer uma coisa? E aí o Senhor começou a me falar, escreve para o meu povo, faz as coisas para o meu povo, fala de mim, conta o que eu faço. Mas eu não quis, eu não queria fazer, entendeu? Eu converti pelo amor. Então ele era o meu Senhor, ele era o meu Salvador, mas ele não era o meu Senhor. Nossa. Ele me salvava, mas era eu que mandava, entendeu? Era desse jeito. E aí, isso foi em janeiro de 2012. Em abril de 2012, minha filha caçula adoeceu, Dominique. Dominique teve uma pneumonia, igual toda criança tem, minha mais velha já tinha tido. Só que a Nick teve um derrame pleural, o caso ficou muito sério, e a Nick foi internada. E quando a gente chegou no hospital, a médica virou pra mim e falou, mãe, vamos ver se ela passa de hoje. Quando eu vi essa frase, eu falei, opa, o negócio é sério. E aí ela foi para a primeira cirurgia e eu fui para o banheiro da enfermaria no municipal.
Eu ajoelhei no chão daquele Carol, banheiro. então quer dizer que o negócio começou no hospital municipal? Sim, a Aliança nasceu no banheiro do No hospital banheiro? municipal. Gente, olha como é que Deus é maravilhoso. Deus fala a todo momento. No banheiro do hospital municipal, eu entrei lá, ajoelhei, fechei a porta ali, disparei, ia chorar. Chorei horrores ali. E assim, e aí eu falei com Deus, Senhor, eu te devolvo minha filha. O Senhor me deu pra cuidar e eu não fiz lá um trabalho muito bom, porque ela tá aqui doente. Eu pensava isso, de verdade. Então eu te devolvo a minha filha, mas se o Senhor deixar ela ficar, eu vou fazer o que o Senhor tá me pedindo. Eu vou falar do Senhor pra todo mundo. E ali, naquela hora, nasceu a Revista Aliança. A Nick foi curada, ela precisou ainda de mais 2 cirurgias, além dessa primeira. Ela tinha 2 aninhos na época, então ela voltou a usar fralda, ela teve que aprender a andar de novo, porque ficou muito tempo parada, né? Então ela ficou 25 dias no hospital, teve UTI, transfusão de sangue, muita coisa, muita coisa. Mas ali, naquele banheiro, no primeiro dia, eu tinha certeza que ela estava curada. Tanto que eu não chorei nem um dia. Na época, meu marido, chorava, minha mãe, minha sogra, todo mundo chorava e tal. Mas eu tinha certeza da cura. Não que não fosse difícil e que não desse medo. Dava medo, sim. Até porque eu nunca tinha vivido uma experiência tão grande com Deus. Então dá medo, claro que dava medo. Mas eu sabia do final da história, sabe? Olha. Então foi mais fácil. E ali naquele banheiro nasceu o meu ministério, a Revista Aliança. E assim, logo quando a sua filha ficou curada, que vocês voltaram para casa, você imediatamente começou a mexer na aliança ou demorou um pouquinho? Demorou, porque eu tenho um problema de obediência, sabe? Oh, meu Deus. Ô, Senhor, me perdoa, mas é verdade. Demorou. Quanto tempo, Carol? 1 ano. 1 ano. Demorou 1 ano. E o que você ficou pensando dentro desse 1 ano? Você falou assim, achava... Deus, eu falei brincando. Não, eu achava que eu precisava eu não entendia que o Senhor ia me capacitar. Eu achava que eu precisava me capacitar, me preparar para fazer a obra de Deus. Eu não entendia que era Ele que ia fazer. Uhum. Ele ia só me usar. Eu era só um instrumento, mas eu achava que era eu que tinha que fazer, eu que tinha que estudar muito a Bíblia, eu que tinha que entender tudo, eu que tinha que fazer tudo. E aí eu mobilizei os meus funcionários na época, e eles não eram crentes, só eu era crente, meu ex-marido também não era crente. Então, assim, eu achava que eu precisava preparar. Eu não entendi que era ele que ia me capacitar. Uhum. Mas ainda assim, mesmo demorando 1 ano, eu fui me preparando, me organizando, e isso me doía por dentro, porque eu pensava assim, meu Deus, Deus curou a minha filha e eu não tô fazendo a minha parte, eu não tô cumprindo a minha parte do propósito, eu não tô fazendo. Até que um dia, em junho, isso foi em maio, em agosto ou setembro, se eu não me engano, chegou um profeta, pastor Vitor Hugo, ele já até esteve aqui no programa, antes da aliança começar. E ele virou para mim e falou, Deus manda te dizer que ele não vai fazer nada com a sua filha foi curada, ele sabe que você vai cumprir a sua parte no propósito. Eita! Esse dia eu falei, glória a Deus. Sabe que alívio? Porque a gente está acostumado com aquele Deus, eu achava que Deus era mal, bravo, se você não fizer isso, você vai ficar de castigo, vai pensar no cantinho da disciplina, eu achava que era por aí, sabe? E aí, Deus me deu um refrigério, e eu fui me preparando, me organizando, para começar mesmo a revista. E no dia 10 de maio de 2013, a primeira revista Aliança chegou da gráfica. Nossa, Carol, mas assim, quando Deus te falou da aliança, você já sabia que seria uma revista de testemunho? Você já tinha, assim, um objetivo? Vai ser de testemunho, ou eu vou fotografar crente em festa dos crentes? Não, eu sempre soube que era testemunho, porque o propósito que eu fiz com o Senhor naquele banheiro, o que eu falei com Deus naquele banheiro foi, eu vou contar para todo mundo o que o Senhor faz na vida daqueles que deixam o Senhor agir. Então eu precisava contar os testemunhos, eu precisava contar o que as pessoas, o que Deus estava fazendo na vida das pessoas. Eu sempre soube que era isso. E toda vez que eu dava uma desviadinha, porque na Aliança chegou a ter cobertura de eventos, chegou a ter várias outras coisas, mas sempre que estava assim, o Senhor me trazia de novo para o propósito dele, para o que ele queria. E foi uma confusão na minha vida depois que a Aliança chegou. Confusão? Como assim, Carol? A semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. E aí, com a minha época da revista secular, com o tempo que eu
que eu vivia a revista secular, eu não fui sábia. E eu colocava a minha empresa à frente de tudo. À frente das minhas filhas, à frente do meu casamento. E aí, quando a aliança chegou, o meu marido não entendeu o meu propósito, não por culpa dele, mas por tudo que eu já tinha feito todo aquele tempo. E ele achou que era mais uma coisa para separar a gente. Então, ele pediu o divórcio naquela época. Ele me pediu o divórcio dia 10 de maio de 2013. E realmente saiu de casa no dia 2 de junho. Nós nos separamos, depois nos divorciamos. E aí minha vida ficou completamente diferente. As minhas filhas estavam acostumadas com escolas particulares, a gente tinha empregada, babá, e de uma hora para outra isso tudo acabou, porque era eu e elas só, entendeu? E aí eu precisei aprender a lavar, a cozinhar, a passar. As pessoas que já foram na minha casa sabem que eu ainda tô num processo, assim, né? Você sabe, pastora. Eu ainda tô num processo, mas eu já sei fazer bolo, né? Meus bolos são muito bons. Ovo frito. Não, mais ou menos, que eu não consigo fazer aquele bonitinho sem estourar, não, sabe? Aquilo é muito difícil, meu Deus, omelete, então, como é que vira aquele negócio? Não é? Mas bolo eu já consigo, com massa pronta. Eu só sei fazer de chocolate sem massa pronta. Mas de massa pronta fica ótimo, eu já sei fazer. E eu tive que aprender tudo. Mas Deus foi tão bom comigo, que eu perdi o meu marido, mas eu ganhei minhas filhas. O Senhor permitiu que de certa forma, minha família fosse desestruturada nesse sentido, mas eu ganhei minhas filhas. Eu não sabia o que elas gostavam de comer, eu não sabia de que elas gostavam de brincar, eu não sabia nada. Quem cuidava era a babá. Eu não. Eu saía de casa, eu fui criada para ser uma mulher moderna, entendeu? Eu saía de casa cedinho, quando eu acordava a mesa já estava posta, porque a empregada chegava cedo, a mesa já estava arrumadinha. Eu saía, ia trabalhar, quando eu voltava, sabe como se as meninas fossem autolimpante? Eu chegava, ela já estava arrumadinha, bonitinha, cheirosinha e tal. E era assim, porque foi assim que eu aprendi. E esse seu início de volta para casa, como é que foi, Carol? Foi muito difícil. Porque a aliança veio para marcar esse início, né? Sim. Esse início de volta para casa. Como que foi, Carol? Foi muito difícil, porque eu realmente não sabia fazer as coisas. E aí eu vi que eu tinha escolhido a parte errada. Ali, história de Marta e Maria, eu não tinha escolhido a parte boa, sabe? Eu tinha escolhido a parte errada. Eu não escolhi a minha família, eu não priorizei a minha família. E quando eu vi isso, já era tarde. Entendeu? As coisas já tinham acontecido. Eu não tive a oportunidade ali naquele momento de reconstruir isso. Tinha se perdido. E foi uma fase muito difícil, porque eu realmente não sabia cuidar da minha casa. Eu não conseguia varrer a casa, limpar, dar banho nas meninas, arrumar, fazer o para casa e fazer o almoço na parte da manhã. Eu não entendia como é que uma mulher conseguia. Tudo era difícil. Tem alguma coisa que você pode contar que aconteceu assim? Tem um fato que me marcou muito, muito mesmo. As minhas filhas amam purê de abóbora. Eu, particularmente, não gosto de verdura, legume, não gosto de nada desses negócios. Eu gosto de McDonald's, batata frita, bife, hambúrguer, esses trem assim que eu gosto. Mas aí, né, a boa mãe tem que comer e tal. Aí eu dou uma despistada e como o negócio. Mas elas amam purê de abóbora. E aí, elas queriam comer purê de abóbora. E desde que eu tinha dispensado a empregada, nunca mais tinha tido purê de abóbora. Só na casa da vovó, quando elas iam na casa da vó Cida. E aí, eu falei, não, vou fazer. Aí entrei na internet, olhei no Google, pesquisei como é que fazia purê de abóbora. Falei, não pode ser tão difícil esse negócio, né? Só que aí, a tal da abóbora tem casca, né? E eu não sabia como é que descascava aquilo. Aí eu olhei, pesquisei, falei, deve ter um equipamento para descascar abóbora, porque não tem condição, porque esse negócio é muito difícil. E é verdade, até hoje eu tenho problema com a abóbora. Aí eu comecei, casca é muito dura mesmo. Não é, hoje eu já tenho uns jeitinhos, mas na época, aí eu comecei a descascar a abóbora, e eu lembro que eu cortei a mão em 3 lugares para descascar meia abóbora. E aí eu tava chorando, aí eu comecei a chorar. Mas eu não chorei porque eu tinha cortado a mão, eu não chorei porque eu tava fazendo purê de abóbora, eu chorei porque eu tinha deixado a minha vida chegar naquele ponto. Sabe? Aquela abóbora foi um marco na minha vida. Não tem Viva assim, abóbora! Viva a abóbora! A Cinderela também não tinha abóbora, eu também tinha com a sua abóbora. Então, e aquela abóbora foi um marco mesmo na minha vida. Porque as meninas entraram na cozinha e eu tava chorando. E elas falaram, mãe, por que você tá chorando? Eu falei, ô filha, a mamãe tá chorando
porque essa abóbora é um tipo especial de abóbora, sabe? Ela é tipo cebola, assim. Então, quando a gente descasca, a gente chora mesmo. Então, se eu fosse vocês, eu ia lá pra sala, porque senão daqui a pouco vai estar todo mundo chorando. Aí elas acreditaram e foram pra sala, entendeu? Mas isso pra mim foi um marco, porque eu não cheguei ali, naquele ponto, porque o diabo me atacou, porque o diabo queria me destruir, não sei o quê. Teve influência maligna? Teve sim, teve muita. Mas eu cheguei ali naquele ponto por causa da minha desobediência. Porque eu não fiz o que a palavra me falava para fazer. Eu não coloquei meu marido em primeiro lugar, eu não coloquei minha casa em primeiro lugar, eu não cuidei dos meus filhos, eu não ensinei para elas os caminhos que elas deviam seguir. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que Ele me acordou a tempo de ver isso. Então hoje, às vezes eu estou no computador editando um texto, ou eu estou maquiando para vir para o programa, estou fazendo alguma coisa correndo, estou atrasada, e aí se uma acorda na hora que eu estou saindo, vira, mamãe, deita um pouquinho. Aí eu vou e deito um pouquinho. Entendeu? Aí se eu tô fazendo algum trabalho, se eu tô fazendo almoço, se eu tô fazendo alguma coisa e começam a Peppa, aí eu paro porque eu vou ver a Peppa. E aí deita nós três no sofá, mais as duas cachorras, e aí a gente vê a Peppa. Eu detesto a Peppa, mas a gente vê a Peppa, entende? Por quê? Porque é importante pra elas. Isso. E eu quero que elas saibam que o que é importante pra elas é importante pra mim. Mas eu não teria visto isso se eu não passasse tudo que eu passei. Então, aliança, Carol, é restauração também, não é? Sim. A aliança tem muito significado. Verdade. É uma aliança que Deus fez comigo também. Não só que Ele fez com outras pessoas, que Ele fez comigo, entendeu? Uhum. E assim, tem mais coisa que eu posso contar, entendeu? Mas se você quiser dar uma paradinha aí pro pessoal em casa respirar, então a gente volta pra contar. Gente, a Carol, assim, o papo tá ótimo aqui, mas nós vamos dar um break agora, um intervalo, e daqui a pouco a Carol vai terminar de contar mais situações da vida dela, dessa aliança toda que Deus tem com ela e com você também, daqui a pouquinho.